Ciclo sono-vigília, ritmo circadiano, o emprego de fármacos no tratamento da insônia e o emprego da melatonina. Nova ideia de tratamento para os transtornos do sono. Tudo isso você vai entender no vídeo de agora. Olá, eu sou o professor José, professor da plataforma Farmacologia Aplicada 2.0 e também professor do perfil do Instagram, @farmacologiafácil. Eu já te convido a se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, ativar as notificações para não perder nenhum super vídeo que irá ser postado aqui no nosso canal. O vídeo de agora que você está assistindo é a parte 2 do tema ciclo sono-vigília. Então eu vou deixar no final desse vídeo, nesse card, o vídeo da parte 1, onde eu explico a diferença do sono REM e do sono não REM. Então, vem comigo, vamos aprender fisiologia, farmacologia e terapêutica. Resumindo um pouco da aula passada, nós estudamos como o ritmo circadiano influencia no ciclo sono-vigília, através do controle do ciclo do sono REM e do ciclo do sono não REM. Muito bem. O ritmo circadiano ele é controlado por um relógio interno que nós temos no núcleo supraquiasmático e este é influenciado pela luminosidade e pela melatonina a ter o nosso ritmo circadiano em 24 horas. Citei vários estudos na aula passada, onde pessoas que não tinham contato com a luminosidade tinham um ajuste no seu relógio biológico para 25 horas e vários estudos que comprovam então a relação da melatonina com esse controle. Muito bem. Então, além disso, nós estudamos os núcleos ativadores ascendentes do nosso sistema nervoso central, que são 3 principalmente. Nós chamamos de SARA, núcleos reticulares ativadores ascendentes. Esses núcleos ativam o nosso sistema nervoso central e permitem a nossa vigília. São 3 principalmente: os núcleos de acetilcolina, de noradrenalina e de serotonina. E eles são bloqueados logo no início do sono por núcleos GABAérgicos, por neurônios GABAérgicos ativados pela baixa luminosidade e pelo processo de controle do núcleo supraquiasmático, pelos genes, relógio, enfim, tudo isso foi trabalhado na última aula. E a partir daí nós entendemos também que tem outros núcleos de neurônios dentro do sistema nervoso central que influenciam no ciclo sono-vigília. São eles o hipotálamo posterior, rico em histamina, e o hipotálamo lateral, rico em orexina. Tanto que alguns medicamentos chamados de antihistamínicos, que são bloqueadores do efeito da histamina, acabam causando sonolência. Vamos lembrar de alguns deles, por exemplo, dexclorfenamina, hidroxizina, prometazina. É por isso que causam sonolência. Penetram no sistema nervoso central, são classes mais antigas de antihistamínicos e acabam bloqueando o processo de estímulo da vigília que a histamina tem no sistema nervoso central. Nessa mesma ideia, se postula que talvez bloqueando o efeito da orexina também se tenha sonolência e melhore o tempo de sono. E por isso que existe uma classe específica para o sistema orexígeno. Muito bem, vamos falar agora, nesse momento, de insônia. A insônia, pessoal, normalmente ela é diagnosticada a partir da observação da história clínica do paciente, a avaliação de uma história completa do caso de paciente para paciente, além de exames físicos subjetivos e objetivos. O que pode ser levantado, o que é levantado na história clínica, por exemplo? Fatores perpetuantes, ou seja, alguma condição que vai impedir que seja resolvido aquele processo de insônia. Fatores precipitantes, que são estímulos ou do ambiente ou sociais, que fazem a pessoa ter insônia, como a morte de um familiar, divórcio, uma briga, enfim, uma mudança de emprego. E sintomas noturnos e diurnos podem ser alertas para esses fatores precipitantes e perpetuantes. Além disso, nós temos fatores predisponentes, ou seja, a personalidade da pessoa, ser hiperativo, horários diferentes na hora de dormir, tudo isso pode influenciar e causar um transtorno do sono do tipo insônia. Sintomas noturnos, por exemplo, pessoas que roncam, ter uma respiração bucal muito agressiva, apneia, dispneia, o próprio refluxo esofágico, gastroesofágico, nictúria, disfunção erétil e outros problemas, sonambulismo, bruxismo, pode influenciar e ser indicadores para uma pessoa ter insônia. Sintomas diurnos, como sonolência, alteração do humor, queda da produtividade durante o dia e falta da atenção, dificuldade para dirigir durante o dia, também são sintomas que podem levar a um diagnóstico de insônia, dentre tantos outros que têm a ver com a vida diária
do paciente. Nos exames físicos, como mostra no slide, nós temos métodos subjetivos, escalas que vão determinar o grau de insônia do paciente e dados objetivos que vão verificar através das ondas cerebrais que nós estudamos mais aprofundadamente na nossa aula anterior, na parte 1, para definir qual é o tipo do sono, qual a fase do sono que está mais comprometida naquele paciente. Na classificação internacional de transtornos do sono, nós temos alguns tipos, não são todos a insônia, como a gente já imagina, mas um deles é sim a insônia. Qual que é a classificação a partir da ICSD-3? Nós temos insônia como um transtorno do sono, um dos mais prevalentes, transtornos do sono relacionados à respiração, hipersonolência de origem central, parassonias, transtornos do ritmo circadiano, transtornos do sono relacionado ao movimento e outros transtornos do sono que não são enquadrados nesses anteriores. E eu já cito para vocês mais especificamente os transtornos do sono do tipo do ritmo relacionados ao ritmo circadiano. É nesse ponto que mais age a própria melatonina, que nós vamos falar logo em seguida. Esses transtornos podem ser um atraso da fase de sono, o avanço da fase de sono, um sono-vigília irregular, um sono que não é um sono-vigília não de 24 horas, transtornos do sono de trabalhadores noturnos ou o chamado jet lag, que é para pessoas que fazem pontes aéreas de longo período e que podem ter anormalidades no seu ritmo circadiano. Esses tipos de problemas no transtorno do sono são muito bem empregados, já foram muito testados com o uso da melatonina. A insônia tem um caráter um pouquinho diferente, ele não tem uma relação direta com o ritmo circadiano. Não quer dizer que o ritmo circadiano não possa estar por trás, alguma alteração nesse ritmo, não possa estar por trás da insônia, mas não é o principal componente até hoje estudado. Então a insônia, ela pode ser a insônia crônica, uma insônia de curto prazo, uma insônia sem classificação, sem uma característica bem classificada na classificação da ICRD-3, insônias variáveis e também, claro, aqueles típicos problemas de excesso na cama, excesso de tempo na cama sem ter um bom descanso ou aquele chamado dormidor curto, que dorme muito pouco. Todos esses problemas podem ser classificações de um transtorno da insônia, que é classificado como transtorno do sono. Muito bem, aqui eu trouxe algumas características a partir de alguns artigos que eu li para produzir essa nossa aula. Olha só, a insônia ela é definida pela insatisfação com a quantidade e com a qualidade do sono associado a sintomas noturnos. Então é muito pessoal o grau que a insônia vai repercutir no organismo de cada um. Pelo menos 3 meses de sintomas com 3 eventos semanais é o que tem que existir para poder dizer que a pessoa tem insônia ou não. De 6 a 10% das pessoas que têm algum transtorno do sono preenchem os critérios para insônia. Olha só, é bastante. Gasto anual com pacientes com insônia nos Estados Unidos, 80 bilhões de dólares. É muita coisa, pessoal. Então, ela está muito presente na população. Pegando todos os artigos clínicos feitos com insônia, boa parte deles, na verdade, a gente pode levantar algumas características gerais da pessoa com insônia. Olha só, o sexo feminino, idade avançada, baixa renda, uma pessoa desempregada, aposentada, ou seja, fatores ambientais que fazem com que ela perca o sono, morte ou divórcio. São algumas características quase que unânimes nas pesquisas que hoje existem. As pessoas têm também associação com doenças psiquiátricas como depressão, ansiedade, hipertensão arterial sistêmica, distúrbios endócrinos também podem gerar insônia. Pode ter alguns casos onde tem insônia porque não consegue resolver os componentes, os fatores perpetuadores ou desencadeadores, como o próprio medo de dormir. A terapia medicamentosa, normalmente, ela é um manejo sintomático de segunda instância, né, com uma segunda conduta. A primeira conduta com o paciente de insônia, quem vai avaliar melhor é o psiquiatra. Sempre será a terapia cognitivo-comportamental. Já é utilizada para descobrir os fatores perpetuantes, né, predisponentes que nós vimos antes, né, que eu citei antes para vocês. Aqui nesse fluxograma, nesse algoritmo, mostra mais ou menos o passo a passo do tratamento de um paciente com insônia. Olha só, se ele tem insônia, então ele vai para o campo do sim ali, né? Ele tem duas possibilidades. Ou ele utiliza, né, um medicamento ou uma droga,
né, que está causando aquela insônia, ou tem um outro transtorno do sono associado, e daí é feito a retirada do medicamento ou o tratamento desse outro transtorno. Se melhorar, só vai para a observação clínica. Se não, ele pode ser enquadrado como um transtorno de insônia crônico. A partir daí, o primeiro passo, de uma forma leve, é a terapia cognitivo-comportamental, principalmente para entender o motivo pelo qual aquela pessoa está passando por esse evento de insônia. Numa forma moderada ou grave, a terapia comportamental ela é associada à terapia farmacológica. E daí nós temos várias tentativas com classes de medicamentos, desde medicamentos que agem no sistema GABAérgico até outros novos medicamentos e medicamentos que têm função off-label para o tratamento da insônia, que nós vamos ver então agora. Além disso, quando a pessoa tem alguma doença associada à insônia, como por exemplo, olha só, insônia e epilepsia, tem alguns medicamentos da classe dos anticonvulsivantes que causam um efeito sedativo. Então eles podem ser utilizados para ajudar no processo da insônia. São eles o fenobarbital, a gabapentina e os próprios benzodiazepínicos. Insônia, por exemplo, e dor neuropática. Aí é preferível utilizar, por exemplo, a gabapentina para tratar a dor neuropática, porque ela tem o potencial sedativo também. Insônia e depressão, como vemos aqui no nosso slide. Os antidepressivos sedativos, como a trazodona, por exemplo. Insônia e transtornos psicóticos. Alguns antipsicóticos têm maior potencial sedativo e que causam menos efeitos extrapiramidais, como, por exemplo, a quetiapina. E outros tratamentos, como melatonina, rameltona, sulvorexante, são novas vertentes, novos caminhos para o tratamento da insônia que nós vamos ver nessa breve aula de hoje. Muito bem, então vamos para os tratamentos. A primeira base do tratamento da insônia, e a mais antiga, é você estimular o sistema GABAérgico. Vamos lembrar que lá atrás nós estudamos que o sistema GABAérgico bloqueia os núcleos ativadores, então ele estende o tempo de sono não REM. E esse sono não REM não é o sono que eu interpreto no meu dia, que eu tenho meus sonhos, que eu faço a renovação do meu sistema nervoso central. Então, um dos problemas do uso desses sedativos, né, dos benzodiazepínicos, é perder essa fase, diminuir a fase de sono REM, que é um sono onde eu tenho essa troca de pensamento, onde eu tenho sonhos, onde eu tenho essa renovação das estruturas do meu sistema nervoso central. Renovação entre aspas, né, porque é o funcionamento noturno do meu sistema nervoso. Perdendo isso, eu tenho uma alteração, por exemplo, no controle do ritmo do ciclo sono-vigília para a periferia, eu perco o controle hormonal que eu tenho durante a noite, eu tenho dificuldade na formação de novos neurônios, na neuroplasticidade, e por isso que a pessoa pode ter até atrasos comportamentais e cognitivos, pelo uso a longo prazo de benzodiazepínicos. Nessa tabela, eu tenho a dose dos benzodiazepínicos, a posologia em adultos e a meia-vida, pessoal. Depois para o vídeo, tira um print para vocês poderem estudar quando terminar a aula. Muito bem, aqui do lado esquerdo, aqui do lado em cima, aqui em cima da minha imagem, tem um gráficozinho bem simples que mostra fármacos hipnóticos do tipo dos benzodiazepínicos que têm meia-vida longa. Esses fármacos, pessoal, eles podem causar toxicidade porque ele tem doses cumulativas. Então, além dos efeitos adversos comuns da classe, ainda podem causar toxicidade. Vamos pegar um aqui, ó, que tem meia-vida longa, por exemplo. Olha só, meia-vida de 47 a 100 horas. Por exemplo, flurazepam. Diazepam, 50 horas, clonazepam, quase 40 horas. Então são tempos de meia-vida muito grandes e elas vão, né, ter um caráter cumulativo no meu organismo e que pode gerar uma toxicidade com o tempo. Hipnóticos que têm meia-vida intermediária, ou seja, tem menos tempo de meia-vida do que aqueles que têm tempo mais longo. Esses fármacos podem causar a chamada ressaca. O pico de ação deles, ele se estende um pouco mais adiante e de manhã a pessoa tem muita letargia, muita sonolência e dificuldade motora. E aqueles que têm uma meia-vida muito curta podem causar despertares noturnos, a pessoa acordar no meio da noite. Então, notem que qualquer tempo de meia-vida vai causar efeitos adversos, porque a classe em si é uma classe que causa muitos efeitos adversos, como tolerância, dependência, risco de abuso, né? A ocorrência de insônia rebote após a retirada. Então, tudo gira em torno do desmame do paciente frente ao uso dos benzodiazepínicos, e inclusive eu posso fazer um vídeo só sobre o uso de benzodiazepínicos e todas as aplicações terapêuticas dessa classe. É só você deixar nos comentários pedindo que nos próximos vídeos eu faço e coloco aqui no nosso canal. Agora é hora de você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, que já que você está pedindo um novo tema, então para não perder nenhum vídeo que vai ser lançado nas próximas semanas.
Muito bem, outra classe que pode ser usada para tratar insônia é a classe das drogas Z, que inicialmente se achava que elas tinham o mesmo mecanismo exatamente igual dos benzodiazepínicos, mas logo se descobriu que eles são mais seletivos, os fármacos da classe das drogas Z, para algumas subunidades do receptor GABA-A. Vamos lembrar que ele tem subunidades diferentes. Uma das principais subunidades é a subunidade alfa, que está muito mais relacionada com o efeito ansiolítico, hipnótico e anticonvulsivante. Muito bem. Os benzodiazepínicos não são seletivos. Eles vão ativar, vão aumentar a potência do GABA sobre todos os receptores GABA-A. Por isso que tem toda essa ação polimodal no sistema nervoso central. São relaxantes musculares, anticonvulsivantes, hipnóticos, sedativos e além vai, né? Já a droga Z, as drogas Z, elas têm uma maior seletividade. Além de ter um tempo de meia-vida menor, tem menor potencial de causar tolerância e adição pelo uso da droga, que é dependência, e eles vão atuar mais especificamente naquele receptor, naquela subunidade alfa que tem ação hipnótica. Então, olhem lá, qual subunidade é essa? O alfa-1. O alfa-1 que está mostrando aqui na zaleplona e no zolpidem. Só que, pessoal, nós temos que considerar que a exopiclona, por exemplo, ela atua em todas as subunidades. Então, ela acaba tendo um efeito muito semelhante aos outros benzodiazepínicos. Quais são os efeitos adversos dessa classe, então? Cefaleia, risco de queda, como qualquer outro sedativo, a sonolência e a amnésia anterógrada. A amnésia algumas horas antes da tomada do medicamento. Isso falando muito mais especificamente do zolpidem. A zaleplona, ela causa dor de cabeça, sonolência, náusea, piora do quadro depressivo se caso a pessoa tenha essa comorbidade associada à insônia, então ela não deve ser usada quando a pessoa já tem depressão associada à insônia, sintomas com pacientes com transtorno depressivo pode gerar um estado comórbido da doença. Então não deve ser utilizado com quem tem insônia. A exopiclona, ela é usada para o gerenciamento da insônia no início do sono, na manutenção do sono, dependendo da dose da exopiclona. Os efeitos adversos são muito parecidos com os dos outros fármacos da droga Z e associado aos efeitos de letargia e sedação que os benzodiazepínicos podem causar. Além do tempo de meia-vida, né? O tempo de meia-vida é de em torno de 6 horas, né? Em torno de 1 hora o tempo de meia-vida da exopiclona. Do zolpidem, de 2 a 4 horas e da zopiclona, de 4 a 6 horas. Muito bem. Agora, pessoal, essa nova classe, essa classe que está sendo lançada no mundo inteiro, no Brasil ainda não chegou, é da classe dos antagonistas de receptores orexígenos. Nós conhecemos duas substâncias que atuam na via da orexina, a orexina A e a orexina B. Eles atuam ativando receptores OXR1 e OXR2 e eles estimulam a vigília. Então, os antagonistas, chamados de antagonistas DORA, bloqueiam esses dois receptores de orexina. O suvorexante e o lemborexante fazem exatamente esse processo. Eles têm eficácia contra a insônia de 5 mg, 10, 15, 20 mg na gestão do sono, especialmente a insônia no início do sono e na manutenção do sono. O risco maior dos antagonistas de orexina, das orexinas, é o risco de narcolepsia. Por que isso, pessoal? Porque um distúrbio na função da orexina já é um dos problemas mais encontrados em pacientes com narcolepsia, excesso de sono. Então, o uso dessas drogas tem que ser com muito cuidado e qualquer indício do surgimento de narcolepsia deve ser retirado. Novos antagonistas específicos, chamados SORA1 para o OXR1 e SORA2 para o OXR2, estão sendo estudados e talvez logo estejam lançados no mercado. Muito bem, benzodiazepínicos, droga Z e os fármacos antagonistas orexígenos. E agora, pessoal, alguns fármacos com uma indicação off-label. Por exemplo, a doxepina ela é um antidepressivo tricíclico, só que em baixas doses de 3 mg até 6 mg, ele é muito seletivo para o receptor H1, então ele bloqueia o receptor de histamina e auxilia, causando mais sonolência ainda. Além disso, nós temos outros antidepressivos com função sedativa, como a mirtazapina, a trazodona, principalmente a trazodona, e a amitriptilina, que são mais comumente utilizados na gestão da insônia, em doses baixas, principalmente também pela ação no efeito antihistamínico. Olhem ali a fotinho da trazodona, que ele também age como antagonista H1. Alguns estudos mostram que a trazodona
uma vez ao dia, provou ser eficaz também, pessoal, na latência do sono, na vigília após o início do sono e na duração do sono. Então, foi feitos vários estudos com a trazodona em diversos panoramas diferentes, em diversos transtornos do sono diferentes, condições diferentes de insônia, e ela se provou válida em várias pesquisas. Por isso que ela é tão utilizada como um fármaco antidepressivo com função sedativa. Além disso, nós temos alguns anticonvulsivantes e antipsicóticos, que são usados off-label também quando a pessoa tem insônia. Os antipsicóticos mais empregados no quadro de insônia são a olanzapina e a quetiapina, especialmente quando a pessoa tem alguma comorbidade psicótica associada à insônia. E outros medicamentos anticonvulsivantes, como gabapentina, como pregabalina, são utilizados, até a pregabalina, quando se tem um estágio comprometido do sono N3. Então, quando você faz uma polissonografia, ela é visto qual é a fase do sono que está mais comprometida ou está com alguma alteração. Pode ser definido que a fase é essa e que pode ser utilizado alguns anticonvulsivantes específicos. Mas, normalmente, quando a pessoa tem convulsão, quando tem epilepsia e quando tem dor neuropática, o anticonvulsivante se torna um fármaco, os mais sedativos, uma opção para tratamento da insônia associada a essas duas condições. A própria dor neuropática pode causar insônia por causa da dor, né, pessoal? Que vai ativar o sistema nervoso central e impedir que a pessoa descanse. Então, a fibromialgia causa muita ansiedade, a ansiedade gera uma hiperatividade do sistema nervoso central e isso gera insônia. E isso pode ser tratado, então, com um medicamento que cause uma diminuição da transmissão inicial lá na dor neuropática. No exemplo, então, a pregabalina nesse caso. E agora, então, uma nova classe, né, uma nova classe de fármacos que trabalham no processo de ação da melatonina. Olha só, nós temos a própria melatonina como suplemento, né, como um ativo, a agomelatina, que atua em receptores serotoninérgicos e receptores melatoninérgicos, e o Hamilton, que é um agonista de receptores de melatonina. Muito bem, eles estão começando a ser utilizados, são mais utilizados para aqueles tipos de insônia que eu falei antes, né? Que são voltados ao ritmo circadiano, mas novos estudos cada vez mais vão trazendo que a função dessa classe de fármacos que ativam o sistema da melatonina podem ser utilizados sim para insônia. Nesse exame, nesse artigo que fala medicina do sono, insônia e sono, ela vai trazer para nós, dividido todas essas classes que eu falei, por indicação principal. Então depois eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição do vídeo, vocês podem acessar e verificar mais aprofundadamente cada um deles. Mas notem que quase todos eles que estão aqui nessa lista nós já comentamos na nossa aula. E agora, por fim, pessoal, não adianta nós pensarmos numa terapia farmacológica ou até uma TCC, né, uma terapia cognitivo-comportamental, se não for feita uma higiene do sono corretamente. A higiene do sono, ela faz com que, ela traz para nós a ideia de que antes do sono, alguns minutos antes do sono, você tem que preparar o teu sistema nervoso central para desligar com tranquilidade. Então, tudo que pode ser feito para que isso aconteça de verdade, efetivamente, deve ser feito. Então, ter um horário relativamente uniforme, dormir quase sempre no mesmo dia, quase sempre a mesma hora de deitar e de levantar, não realizar exercícios extenuantes, por exemplo, na academia e chegar logo em seguida e querer dormir, não ingerir bebidas alcoólicas imediatamente antes de deitar, bebidas como estimulantes de cafeína, Coca-Cola, refrigerantes, né? Não usar tabaco, não fazer tabagismo, né? Antes da noite, depois que anoitece, porque ele vai, através da nicotina, estimular o teu sistema nervoso central. Desligar dos aparelhos eletrônicos como TV, celular, não fazer ligações, evitar o uso crônico de medicações que induzem o sono só porque você não tem essa higiene do sono e minimizar cochilos e descansos durante o dia, deixar para dormir à noite. Então, tudo isso é a higiene do sono e que é um componente central no tratamento de diversos transtornos do sono. Muito bem. Agora, vamos falar um pouco mais da melatonina. Por que falar dela, pessoal? Porque, afinal, no dia 15/10, a Anvisa autorizou o uso de melatonina como suplemento alimentar. Mas calma aí, vamos já começar a falar de verdade sobre a melatonina. Diversos estudos que usam a melatonina como um dos grupos, um dos braços, né, testando quanto a insônia, quanto a diversas doenças, utilizam doses de 3, 5 ou 5 miligramas dose dia de melatonina. A suplementação liberada pela Anvisa é de 0,21 miligramas, 0,21 miligramas de melatonina, que é para se aproximar da concentração de melatonina liberada na nossa glândula pineal, que é de 0,3 a
a 0,5 miligramas durante o pulso noturno de melatonina. Então a suplementação ela é muito menor do que a dose terapêutica que vem sendo utilizado ou prescrito para manipulação atualmente no Brasil. Olhando nos estudos de melatonina, fiz uma pesquisa rápida ali. Joguei no PubMed melatonina e fui ver o que ia dar. Olha só, pessoal, 28.657 artigos publicados, desde revisões, ensaios clínicos, ensaios experimentais, randomizados sim ou não, sobre melatonina. Muito artigo. E o boom maior foi nos últimos anos. Notem ali que em 2022 já tem vários artigos já publicados para o ano que vem. E se eu adiciono melatonina e insônia na mesma pesquisa, cai para 1.137. Por que eu quis trazer essa diferença para vocês? Porque a melatonina, por muito tempo, foi atrelada como o hormônio do anoitecer, o hormônio do sono, o hormônio que faz dormir, a solução para pacientes com transtornos do sono e insônia. Mas, na verdade, os estudos que são incentivados a serem desenvolvidos trazem a melatonina como um hormônio sinalizador do nosso organismo e que age em diversas outras condições. E essa que é a ideia dessa nossa aula. É mostrar para vocês que não é só para insônia que é utilizado, nem longe disso, né, o emprego da melatonina. Então a melatonina ela foi descoberta por Aaron Lerner em 1958, através de fontes extrapiramidais, né, bovinas, e ela é produzida, né, numa glândula chamada de glândula pineal. Lá, pessoal, não é só lá que é produzido melatonina, mas lá é a maior quantidade dentro do sistema nervoso central. Se nós formos ver a proporção de melatonina no nosso organismo, eu tenho melatonina sendo sintetizada em linfócitos, na pele, nas plaquetas, na medula óssea, nas glândulas de Harder, no cerebelo, no trato gastrointestinal e em alguns locais muito mais do que no próprio sistema nervoso central. Olha só, a melatonina sintetizada pelas células enterocromafins do meu trato gastrointestinal pode chegar de 100 vezes a 400 vezes mais do que aquela produzida no meu sistema nervoso central. Então ela é uma substância muito sintetizada na periferia. Por quê? Porque a melatonina tem como precursor o triptofano, um aminoácido rico em derivados lácteos, por exemplo. Olha o caminho da melatonina e isso é regulado também pela luminosidade. O triptofano ele é transformado, né, pela triptofano 5-hidroxilase em 5-hidroxitriptofano. O triptofano depois sofre mais um processo de descarboxilação pela 5-hidroxitriptofano descarboxilase, virando a serotonina. E aí, pessoal, tem um caminho que pode ser definido pela luminosidade. Quando nós temos incidência de luz, eu tenho a transformação da serotonina num processo de degradação, de desmetilação da serotonina, degradação dela. Agora, quando eu tenho uma diminuição da luminosidade, e não sei se vocês estão lembrados na aula passada, tudo isso tem a ver com a liberação de noradrenalina dos núcleos paraventriculares. Se eu tenho um estímulo dos núcleos paraventriculares, que isso é fruto de uma atuação da baixa luminosidade, eu tenho uma mudança na produção da serotonina. Eu converto serotonina na glândula pineal em melatonina, chamado pelas metiltransferases presentes lá dentro da minha glândula pineal. Ali está mostrando a noradrenalina estimulando as duas enzimas, a serotonina N-acetiltransferase e a hidroxionil ortometiltransferase. Então essas duas enzimas fazem a mudança da serotonina para a melatonina. Agora, se eu tenho luminosidade, o meu núcleo supraquiasmático libera neurônios GABAérgicos para a região paraventricular e o GABA bloqueia. Então, a minha região paraventricular, na luminosidade, não estimula mais a glândula pineal. Então, essas duas enzimas deixam de ser estimuladas e a serotonina passa a ser degradada. Quando isso acontece, então, tem uma relação com os genes relógio do núcleo supraquiasmático e com a luminosidade incidente, né, pela minha retina, pelos meus neurônios do meu trato ocular. E isso tudo, então, à noite, em torno de 30 a 60 minutos antes do anoitecer, do adormecer, a melatonina está no seu pico quase máximo. Quando nós falamos da farmacocinética da melatonina, na administração intravenosa, ela é rapidamente distribuída e eliminada de 0,5 a 5 minutos já. Na administração via oral, o pico plasmático é de até 60 minutos.
A meia-vida é de 2 a 20 minutos. Ela é bifásica, ela tem uma eliminação e depois ela tem outra. A administração de doses, ou seja, de 1 a 5 miligramas, permite que a melatonina aumente a sua concentração de 10 a 100 vezes maiores do que o pico noturno. Então, a suplementação dela consegue alcançar indicadores muito maiores do que a secreção fisiológica, mas claro, em doses de 1 a 5 miligramas. A suplementação liberada pela Anvisa é de 0,21 miligramas. Nós temos 3 receptores principalmente de serotonina, MT1, MT2 e MT3, e eles estão distribuídos, né, no nosso organismo em vários locais, não só no sistema nervoso central. O MT1 ele é amplamente distribuído na hipófise anterior, no núcleo supraquiasmático do hipotálamo, no córtex, no tálamo, na substância negra. Olha só, todos os núcleos da base têm muito MT1. Show? O MT2 é distribuído principalmente na retina, secundariamente no hipotálamo, no córtex e no núcleo paraventricular e no cerebelo. E o MT3 ele é distribuído em menos proporção do que os outros, mas em várias células dispersas no meu sistema nervoso central. Muito bem, o potencial da melatonina dentro da nossa célula é 2 principalmente. Ela tem receptores, o MT1 e o MT2 e o MT3 são receptores transmembranares acoplados à proteína G, mas também tem ação a melatonina no nosso núcleo, através do receptor nuclear retinoide Z. Então ela tem capacidade de estimular a transcrição também com receptores nucleares. Na farmacodinâmica, então, os receptores da melatonina são encontrados em vários tecidos periféricos. Olha só, listei alguns deles para você, e isso, a grande distribuição da melatonina na periferia, faz com que ela tenha uma, seja, né, colocado nela a ideia de que ela é um sinalizador. Ela vai fazer a vigilância do meu sistema periférico frente ao ritmo circadiano. Então ele vai avisar, ela vai dar pistas para a nossa periferia, por isso que está aqui o investigador, né? Dar pista para os nossos órgãos de como está o ritmo circadiano. Olha que interessante. Esse é um dos últimos conceitos sobre melatonina. E daí quando você busca, aqui eu trouxe então alguns artigos de fato publicados sobre melatonina. Primeiro, estudos pré-clínicos. Olha só, melatonina influencia em neurodesenvolvimento. Olha só, neurogênese em hipocampo adulto, por exemplo. Viabilidade e diferenciação celular. Proliferação, diferenciação da atividade em células tronco. Efeito da luz no sistema neuroendócrino através da melatonina. Então, neurodesenvolvimento. Ponto final. Melatonina influencia sim. Desenvolvimento fetal. Proteção antioxidante do cérebro, ela consegue alterar a balança entre oxidantes e antioxidantes no sistema nervoso central. Aumenta a secreção de muco estomacal pelo receptor MT2 e uma proteção do duodenal na presença do ácido. Isso também foi bem documentado como uma ação da melatonina. Tudo isso mais tarde, pessoal, pode virar o emprego terapêutico mesmo, clínico, da droga, da substância. Além disso, tem efeito imunointensificador, a melatonina estimula a produção de citocinas para promover, então, melhoria das doenças neurodegenerativas. Além disso, aumenta a resposta das células imunes T helper e tem um efeito indireto na redução da formação de óxido nítrico, facilitando a diminuição da resposta inflamatória. Diminui a inflamação, aumenta a neuroproteção e aumenta a resposta imune das células T. Tudo isso, pessoal, melatonina já foi comprovada que tem efeito. Outro papel bem importante que vai começar com certeza a dar muito o que falar é a melatonina e o seu papel no gasto energético. Ela tem sim o papel de influenciar no aumento evitando, né, o aumento da gordura corporal, dependendo da idade, com o avanço da idade, através do receptor MT2 em adipócito. Lá na célula já foi descoberto, documentado, que ela influencia na deposição da adiposidade, na formação, na fortificação dos ossos e também na regulação de insulina e de leptina. Vários estudos citados aqui, depois tira um print, busca lá pelo DOI da pesquisa que vocês vão ver o efeito da melatonina no metabolismo. Ela estimula a proliferação óssea através da deposição e da síntese de colágeno tipo 1
nas células e inibindo a reabsorção de cálcio pelas células ósseas a partir da ativação de osteoclastos, né, alterando, né, negativamente a ativação de osteoclastos. Então, além de tudo, deposição de colágeno e reversão do processo de reabsorção óssea. Finalmente, pessoal, além de todo esse processo, algo que também está sendo muito estudado, então tudo isso é o plano de fundo dos estudos clínicos. A melatonina foi comprovado em diversos estudos que tem efeito fisiológico na reprodução e na maturação sexual. Por quê? Lembram que o GnRH, o hormônio que controla a liberação do FSH e do LH, tanto no homem quanto na mulher, e que esses hormônios vão maturar sexualmente o organismo do homem e da mulher, ele é liberado em pulsos, é uma liberação pulsátil. Adivinha quem ajuda o GnRH a ser liberado de maneira pulsátil? A melatonina. Então ela acaba controlando também, regulando a liberação do GnRH e com isso a utilização dos hormônios sexuais, né, precursores dos hormônios sexuais, tanto no homem quanto na mulher. Show! Se vocês forem entender, né, eu não sou tão importante quanto a melatonina para ter o Jornal Internacional do Professor José, mas a melatonina tem, né? Olha só, um jornal só sobre a glândula pineal. Então dá para publicar aqui nesse jornal, pessoal, se vocês querem realmente descobrir tudo o que está sendo publicado mensalmente sobre melatonina, glândula pineal, emprego terapêutico, ensaios pré-clínicos, chequem nesse jornal aqui, que é o jornal da glândula pineal especificamente, né? Publicações voltadas a essa glândula que vocês vão encontrar muito conteúdo. Show de bola! Lá, por exemplo, olha só, agora em outubro, melatonina materna, intervenção eficácia contra a programação e desenvolvimento de disfunção cardiovascular em filhos adultos de gravidez complicada. Interessante, pesquisa feita, publicada nessa revista. Melatonina melhorando déficits cognitivos em camundongos, né, com doença de Alzheimer. Pré-tratamento com melatonina alivia a toxicidade sináptica de longo prazo na desmielinização induzida por exposição neonatal por alguns agentes neurodegenerativos. Potencial terapêutico da melatonina e drogas melatoninérgicas em camundongos infectados por SARS-CoV-2. Se você quer que eu fale mais sobre esse artigo especificamente, relação de melatonina com SARS-CoV-2, deixa aqui nos comentários. Se tiver bastante like, agora é a hora de parar um pouquinho, dar um like, pessoal, comentar se vocês querem um artigo, uma leitura completa e aprofundada da relação de melatonina com SARS-CoV-2, deixa nos comentários que eu prometo que eu vou fazer esse vídeo para vocês. Deixa o like, ativa as notificações e se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal do YouTube. O efeito da melatonina na tolerância à glicose, então no controle da insulina, que já foi comprovado diversas vezes em estudos pré-clínicos, começa a ir também para o estudo clínico. E agora nós vamos falar, para fechar a nossa aula, de estudos clínicos. Estudos clínicos que utilizaram melatonina e o que aconteceu. Por exemplo, nesse estudo de 2021, desse ano, né, foi verificado os efeitos da suplementação de melatonina com marcadores de estresse oxidativo em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. Nesses pacientes, o uso de melatonina não diminuiu o marcador da doença, mas diminuiu a atividade oxidativa, que é um dos componentes mais importantes na doença. Mas não é só isso. Nessa pesquisa, foi verificado que alguns efeitos adversos, como amenorreia, insônia, perda de cabelo, disúria e hiperpigmentação foram mais encontrados no grupo placebo do que naqueles que utilizaram melatonina. Em contrapartida, constipação e dispepsia, constipação principalmente, foi mais encontrado naquele grupo que utilizou melatonina. Tá? Diminuição do apetite no grupo que usou melatonina. Então, algumas diferenças do efeito de cada um dos grupos de pacientes que têm lúpus eritematoso. Nesse outro grupo, nessa outra pesquisa, também de 2021, olha só que atualizado que são. Nessa pesquisa foi feito, o escopo da pesquisa era testar se a melatonina era capaz de melhorar o desempenho psicomotor e físico de estudantes, atletas que passavam a noite em privação do sono. Por quê? Porque já é conhecido que a pessoa que não dorme tem um desempenho físico prejudicado. Então, será que a melatonina não é capaz de reverter esse processo? Muito bem, foi testado nesses pacientes, um grupo que tinha 4 horas de privação de sono e outro 24 horas em privação de sono e um outro que não tinha nenhum tipo de privação.
E foi verificado, pessoal, nessa pesquisa, que a melatonina não foi capaz de melhorar a velocidade, por exemplo, o desempenho na atividade. Agora, a potência anaeróbica e a potência e a velocidade de reação foi melhorada com o emprego da melatonina. Além disso, ela também diminuiu os índices de ácido lático, que demonstra o cansaço muscular naqueles que tinham privação do sono. Então, a melatonina repercutindo também nessa questão da retomada das funções físicas após uma noite de sono. Nesse estudo, foi verificado os índices antropométricos. Opa, começamos a falar então de perda de peso, né, com o uso da melatonina. Isso é um artigo também de agosto de 2021. Nesse artigo foi feito então um ensaio clínico duplo cego, randomizado e controlado, e foi verificado o índice antropométrico através de pessoas que utilizaram melatonina na dose de 5 mg e pessoas que não utilizaram. Como ambos os grupos tiveram perda de peso, né, não teve como a gente dizer, não foi significativo o impacto da melatonina, mas ela não impediu a perda de peso, pelo menos, daquele grupo que utilizou a suplementação, mas não trouxe um resultado promissor na diminuição do peso e das medidas antropométricas. Nesse estudo, bem interessante, pessoal, foi avaliado, e nesse estudo eu quero muito que vocês leiam ele completo, tá? 2021, agora de março de 2021. Foi feito um ensaio do consumo da melatonina e avaliou-se, né, os fatores de risco cardiovascular. Não só isso, índice antropométrico, os níveis de glicose, hemoglobina glicada, um estudo duplo cego randomizado e controlado por placebo. E nesse estudo, diversos indicadores cardiovasculares, metabólicos e antropométricos foram diminuídos, melhorados no grupo que utilizou melatonina. Então, a suplementação foi super bem aceita pelo organismo e foi capaz de reverter vários fatores de risco de doença cardiovascular. Se repete novamente nessa pesquisa, onde se testou a melatonina em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Não teve grandes diferenças na glicose de jejum e na glicose pós-prandial, mas diminuiu muito, digo, em relação ao grupo placebo, a hemoglobina glicada, que é um perfil difícil de manejar no paciente com diabetes mellitus tipo 2, é um dos indicadores mais difíceis de entrar no controle, né, de um paciente em tratamento farmacológico, e nesse ensaio que utilizou melatonina, pode-se melhorar o indicador hemoglobina glicada nos pacientes diabéticos. A resposta metabólica inflamatória de melatonina, ela já é bem conhecida, né? Nesse estudo, foi administrada melatonina e ela diminuiu significativamente, né, a glicose plasmática, diferente do estudo anterior, em jejum, melhorou a resistência insulínica e aumentou a sensibilidade à insulina nas células musculares. Além disso, aumentou o nível plasmático de HDL e colesterol quando comparado ao placebo. Então, por isso, pessoal, que lá no começo, quando eu fiz a pesquisa da melatonina, tinha 28 mil pesquisas e só 1.300, mais ou menos isso, estavam relacionados com a insônia. Porque tem o emprego da melatonina, ela é muito mais periférico do que sistema nervoso central. Ela atua muito bem no metabolismo dos glicídios, no controle dos fatores cardiovasculares, na regulação hormonal e na boa função do nosso trato gastrointestinal, como mostra nesse ensaio, que foi feito com mulheres, olha só, foi feito com mulheres que estavam na fase pós-menopausa, mulheres no climatério com problemas de dispepsia associado a H. pylori. Nesse estudo foi feito um pouquinho diferente. Feito o quê, pessoal? Foi suplementado com melatonina, já que a melatonina diminui nesse perfil de pacientes. E nesse caso, teve uma boa melhora da dispepsia pela suplementação de melatonina. Então aqui foi testado se a falta da melatonina realmente não é importante nesse quadro de infecção por H. pylori, na dispepsia associada à infecção por H. pylori. E nesse caso, a suplementação foi muito bem aceita e deu um ótimo resultado nas pacientes em pós-menopausa. Nesse estudo duplo cego, randomizado, de fase 2, ainda não está pronto, está um protocolo de estudo em aberto, vai se estudar a administração exógena de melatonina na dor crônica. Claro que íamos chegar
nesse ponto, né? Então, o objetivo do estudo é investigar o efeito da melatonina oral 2 mg à noite em adultos com dor não maligna severa, de até duração mínima de 3 meses. Então, esse estudo está aberto, está recrutando pacientes, ainda não finalizou e pode ser mais uma indicação da melatonina. E assim chegamos no sono, né? Falamos de metabolismo, de glicose, de vários pontos que a melatonina já foi estudada, tanto pré-clínica quanto clinicamente, e agora nós chegamos à eficácia da melatonina nos distúrbios do sono, insônia primária, de meia idade, no ensaio clínico duplo cego randomizado. Então vamos lá, olha só. Suplementação de 3 mg de melatonina por 4 semanas diminuiu significativamente o tempo de despertar precoce e a porcentagem de sono, especialmente da fase N2. Tudo isso nós já estudamos na parte 1 da nossa aula. No entanto, a melatonina não teve efeito significativo em outros parâmetros objetivos do sono, incluindo latência do sono, eficácia do sono, vigília durante o sono e a porcentagem das outras fases do sono, N1, N3 e sono REM. Então ela não teve um efeito sobre os sintomas da insônia mas não foi relatado nenhum efeito adverso grave. Então não tem aquela relação direta que todo mundo espera que a melatonina teria nos transtornos do sono. Agora, a suplementação da melatonina em pacientes, né, com a qualidade de sono comprometida porque estão internados na UTI, esse ensaio clínico randomizado mostrou que sim, a suplementação da melatonina melhorou a qualidade do sono e sugeriu um possível papel na rotina de cuidados do paciente crítico. Claro, porque aí nós temos o ritmo circadiano sendo comprometido no paciente hospitalizado numa UTI. Então a relação da melatonina com o ritmo circadiano continua muito forte. Apesar de não ter uma ação direta sobre os transtornos do sono, que não tem relação tanto com o ritmo circadiano, naqueles que tem, ela tem um papel importante e mostra resultado na qualidade do sono. Nesse estudo foi feita a suplementação da melatonina e os efeitos sobre o estado clínico e metabólico da doença de Parkinson. Também um ensaio randomizado, duplo cego, controlado com placebo. Nesse caso, a suplementação reduziu o score de Parkinson, né, o indicador que define o grau que o paciente está apresentando de Parkinson, melhorou o índice de sono de Pittsburgh, que é um dos indicadores objetivos, né, que a gente estudou no comecinho dessa aula, que a gente citou no comecinho dessa aula, o inventário de depressão de Beck também foi melhorado e o inventário de ansiedade de Beck também foi melhorado. Então, em comparação ao placebo, a melatonina melhorou a performance, né, e as condições do paciente com Parkinson, doença neurodegenerativa. Outro efeito da melatonina nos parâmetros de saúde mental, controle glicêmico, né? A administração, nesse caso, reduziu a glicose plasmática de jejum, né? Níveis séricos de insulina, melhorou, né, os níveis séricos de insulina, aumentou o índice de verificação da sensibilidade à insulina e melhorou as condições do paciente com diabetes mellitus, com problemas glicêmicos e que estão indo, né, para hemodiálise. Então também um paciente crítico que muitas vezes tem alterações gerais, né, na hemodinâmica do organismo. A melatonina, além de tudo, né, todas as vezes é citada quando se fala em pessoas, em mulheres com síndrome de ovário policístico. Inclusive, recebi uma mensagem há poucos dias de uma aluna pedindo para mim falar sobre a melatonina na síndrome de ovário policístico. E tem relação com a regulação do hormônio GnRH, como eu já acabei de falar. Nesse estudo foi administrado 5 mg por dia por 12 semanas de melatonina e isso reduziu significativamente a glicose plasmática em jejum dos níveis séricos de insulina e fez a homeostase da resistência insulínica frente à doença. Além disso, os indicadores hormonais, né, que vão indicar que a pessoa tem síndrome de ovário policístico foram controlados pelo uso da melatonina. Esse estudo vale muito uma leitura, pessoal. Ele é mais antigo, ele é de 2019 e ele foi um dos primeiros a iniciar a ideia de que poderia ser útil o uso da melatonina em mulheres com síndrome de ovário policístico. Assim como o uso da melatonina em crianças com autismo. Claro, é outro tema muito falado e muito publicado. Aqui um artigo de 2012, né? Falando da melatonina para melhorar o sono em crianças com autismo. Nesse ensaio controlado, isso tem um estudo muito maior por trás, mostrando que a criança com autismo já tem um problema no ritmo circadiano e a melatonina é capaz de melhorar o ponto da relação entre o relógio biológico
e o ritmo circadiano. Então aqui nós temos uma amostragem desses resultados, né? O tempo, né, a latência para dormir gradativamente diminuindo. Claro que o desvio padrão é muito grande, porque os pacientes são muito heterogêneos, mas uma tendência, né, na diminuição da latência do sono até o final do estudo com a melatonina. Então são resultados promissores para que novos estudos venham e que talvez um dia a melatonina possa ter uma indicação direta, né, nos pacientes com dificuldade de sono e que são autistas. Muito bem, a melatonina então, quais são as indicações clínicas mais empregadas da melatonina quando nós falamos em insônia? Porque as outras estão sendo estudadas, como vocês viram, com diversos estudos clínicos. Primeiro, insônia por fase retardada. Ciclo sono-vigília, ciclo vigília-sono, né, com períodos diferentes de 24 horas, regular o ritmo circadiano. Latência prolongada para o sono, demora até dormir. Fragmentação do sono, também uma indicação da melatonina. Distúrbios comportamentais do sono REM, correção do sono em idosos e a desincronização entre o ciclo sono-vigília e o dia e a noite. Então, ritmo circadiano. Além disso, ela pode ser um importante regulador do ciclo vigília-sono e é usado coadjuvante, pessoal. Coadjuvante à terapia de doenças neurodegenerativas. Em autismo, em doenças do espectro autismo, por exemplo, em síndrome de déficit de atenção e hiperatividade, e por isso que, nesses casos, como coadjuvante, a melatonina consegue regular melhor o ritmo biológico, o ritmo circadiano biológico do paciente. Muito bem, pessoal, falamos de diversos estudos, deixei todas as bibliografias para vocês tirarem um print na tela e depois aprofundar o estudo. E se vocês tiverem alguma sugestão que eu aprofunde algum desses estudos, especialmente a relação de melatonina com síndrome de ovário policístico, melatonina com autismo ou a própria melatonina com infecções por SARS-CoV-2, deixa aqui nos comentários que a gente vai lá e faz uma aula especial para você. Caso você queira aprender farmacologia muito melhor do que você imagina, farmacologia de verdade, para você aplicar na prática no seu dia a dia, aqui embaixo eu vou deixar um link, Farmacologia Aplicada 2.0, nossa plataforma de aulas com tudo que você precisa para dominar a farmacologia. E não esqueça, clica no sininho para ativar as notificações, inscreva-se no canal e semana que vem tem mais vídeo. Então manda para aquele colega, manda para aquele amigo que quer aprender sobre temas novos da farmacologia, da fisiologia, da terapêutica. Venha com nós, embarque com a gente no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau!